debate num programa de televisão, nesse período aí de vacas magras, né, nesse período em que não temos jogos, apenas os campeonatos europeus voltando, mas o futebol parado aqui no país, pós-Copa do Mundo, evidentemente, você tem que ficar criando ali assuntos, né, criando temas. Isso acontece com todos nós que trabalhamos com futebol, a gente mesmo aqui no canal, fica buscando temas que possam ser interessantes para você quando não temos uma notícia, né? E aqui você sabe, a gente não vai ficar especulando, inventando notícia, apelando para fake news e afins, tentando atrair sua audiência. Então você fica tentando criar debates, criando temas que possam ser interessantes. Alguns vão bem, outros nem tanto, alguns têm repercussão positiva, outros negativa, do jogo, faz parte, né? É algo que inerente a essa atividade e também acaba envolvendo todos aqueles que seguem os programas esportivos, né? E nós vamos falar especificamente sobre um que gerou muita celeuma, que eu acho que precisa de uma luz em cima disso. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem um apoio do OneFootball. Você sabe, o OneFootball é um aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball transmite o campeonato alemão, que está de volta, voltou o futebol europeu, então você tem Bundesliga, primeira e segunda divisões, além de outros campeonatos no OneFootball de graça. Você assiste de graça com imagem, narração em português, dos principais jogos da Bundesliga, e você tem outros campeonatos, além de vídeos e estatísticas, tempo real dos jogos, farto conteúdo no OneFootball, notícias sem pagar nada, inteiramente de graça. Então você faz o download do aplicativo no link que está aqui na descrição do vídeo após esse comentário. Importante sempre frisar, quando você faz o download, você dá uma força para o canal, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Então, faça o download do OneFootball, aproveite, porque é fato conteúdo, sem nada a pagar por ele. Então, não é algo para se perder, uma oportunidade que se deixe passar. Bem, eu vou falar especificamente do programa Seleção Sport TV, que foi transmitido na tarde da segunda-feira, né, dia 26. Eu não vi o programa, tá? Não assisti o programa, mas eu vi um burburinho muito grande nas redes sociais, muita gente mandando mensagem, olha que absurdo, tudo por conta de um print. E aí procurei o trecho específico do programa que falava desse tema, né? A colocação do Flamengo num ranking imaginado ali pela produção do programa, avaliando a temporada dos times. Importante, muita gente pensa, não, avaliação do brasileiro, não. Se discutiu ali a temporada dos clubes. E o Flamengo, mesmo sendo campeão da Libertadores invicto, venceu todos os jogos, menos um, que foi empate com o Talleres, lá em Córdoba, na Argentina. Aliás, eu sempre lembro, não tinha VAR naquela fase do torneio, e um dos gols do time argentino foi um impedimento. Houvesse VAR, provavelmente o Flamengo venceria o jogo. Não dá para afirmar, né? Mas a chance de vitória seria grande, porque anularia um dos gols. O jogo terminou empatado, 2-2, então poderia o Flamengo ter vencido todos os jogos dessa Libertadores. De qualquer forma, foi invicto, só não venceu uma partida, o que é uma grande campanha, né? Independentemente dos momentos de turbulência na temporada, com troca de técnico e tudo mais. E na Copa do Brasil também, o Flamengo foi campeão, não jogou bem o último jogo, não jogou bem, mas foi uma campanha muito forte, derrotou o Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, eliminou o Atlético Paranaense, que viria a ser o vice da Libertadores e foi vice da Copa do Brasil no ano anterior, né? Time campeão da Sul-Americana, né? O Flamengo eliminou o Atlético, eliminou o São Paulo e o Corinthians na final, bateu o Corinthians na final, né? Então foi uma campanha forte, enfrentando adversários relevantes, e o Flamengo conseguiu, né, superação, inclusive, especialmente no confronto com o Atlético Mineiro, depois de perder fora de casa, troca de técnico naquele momento muito recente, e ainda conseguiu vencer. Então foi uma campanha marcante, apesar das turbulências enfrentadas ao longo de 2022. E aí, na avaliação do pessoal do Sport TV, do programa Seleção Sport TV, apresentado pelo André Rizek, que é um dos programas que eu considero mais equilibrados e sóbrios da televisão brasileira, com tantos programas que são às vezes espalhafatosos, algumas discussões que não fazem nem muito sentido. Não é o caso do Seleção. O Rizek é um cara até bem ponderado, o programa tem uma pegada, digamos assim, muito mais light em relação a outros programas, não tem aquelas discussões apelativas, pelo contrário, mas foi colocada aí essa tela que você está vendo, né? Deixa eu ler esse print aqui do vídeo, né? Então você vê aí os times, né, na temporada 2022. Quem brilhou, né? Quem foi bem, quem foi o esperado e quem foi a decepção, né? No caso, quem decepcionou, quem acabou fraquejando ao longo da temporada de 2022, quem acabou decepcionando. Então isso gerou muita discussão, isso gerou muita polêmica, isso gerou muita discussão. Realmente o pessoal ficou bem na bronca quando viu essa tela que você está conferindo aí, por conta, especialmente, claro, torcedores do Flamengo, por conta da colocação dada ao Flamengo nessa avaliação, né, nessa espécie de ranking, né, por
por conceitos, digamos assim, né? Então você vê aí, ó, que aparece como brilhou, né? O Palmeiras, sem dúvida brilhou. O Palmeiras foi campeão brasileiro com muita autoridade. E o Cruzeiro, que dentro das suas possibilidades brilhou, né? Porque foi campeão da segunda divisão, também vencendo o torneio com extrema folga, né? com muita segurança e com muita regularidade. Então, é justo aparecer ali como brilhou dentro das possibilidades de cada um. E aí que vem a parte que complicou bastante. Eu vou até pular, foi bem, vamos lá, o esperado: Bahia, Grêmio, Vasco, Juventude, Curitiba e Santos. E o decepcionou ali, com decepção, Avaí, Atlético Goianiense e Ceará, que foram rebaixados à segunda divisão. Né? O rebaixado foi o Juventude, mas aí o programa entendeu que o Juventude já se esperava a queda. Também o Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro, que de fato ficaram aquém daquilo que se esperava. Mas o que incomodou a muitos torcedores do Flamengo foi ver o time foi bem, apenas foi bem. Junto com o Cuiabá, que brigou para não cair, o Goiás, que tinha só o objetivo de permanecer na Série A do Brasileiro, o Botafogo, que ficou mais ou menos dentro do esperado, na minha opinião, né, que era não cair, não se classificou para a Libertadores, que foi bem, na minha opinião, o Botafogo, mas enfim. O América Mineiro, que foi bem, mas foi menos do que a temporada passada, quando ele conseguiu vaga na Libertadores, dessa vez não conseguiu. O São Paulo, que nessa temporada não foi campeão paulista como no anterior, não vai para a Libertadores, perdeu a final da Sul-Americana jogando muito mal. Né? O Fortaleza, esse foi bem porque reagiu. Né? O Atlético Paranaense pode dizer que foi bem, porque chegou à final da Libertadores, o que não fazia desde 2005. O Corinthians, que ficou ali, vice do Flamengo na Copa do Brasil. O Fluminense, que fez uma boa campanha, foi bem, né? Como internacional, foi bem, foi vice-campeão brasileiro. E o Flamengo no meio deles. Aí isso revoltou muita gente, porque o Flamengo ganhou, como eu falei, a Copa Libertadores de maneira invicta e ganhou também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, até do programa, o link para o trecho do programa está aqui embaixo na descrição. Eu até aconselho você depois a assistir para entender o contexto. É muito importante frisar, inclusive, que o André Rizek contra-argumentou de forma até insistente. Olha, como é que eu vou explicar o Flamengo nessa situação? E aí os componentes do programa, uns tiveram uma opinião, outros tiveram outra. É bom até frisar, a pessoa fala, a imprensa agoniza. Parte desses colegas que estão lá participando não são imprensa, são ex-jogadores. Ex-jogador, gente, não é jornalista, não é imprensa. É um cara que praticou aquele esporte e convidado para falar sobre o jogo em si. Não é imprensa. Imprensa é se o cara se qualificar depois como tal. Eu entendo dessa maneira. Imprensa é jornalista. Jornalista apura a matéria, escreve, comenta, edita, fecha a página, fecha jornal. O jornalista faz uma série de outras coisas que um comentarista jogador não faz. Né? É a mesma coisa na política. Você pode ter um cara que foi deputado, senador e vira um comentarista político, mas ele não é um jornalista, um cientista político. Ele comenta os fatos da política, tudo bem, mas não é um jornalista, ele é um cientista político, analisando fatos. No caso, são ex-jogadores que, pelo conhecimento adquirido ao longo de uma carreira dentro de campo, eles são qualificados ou não, né, mas são pelo menos vistos como tal, para fazer comentários sobre futebol. Mas eles não são a imprensa, eles não são jornalistas, eles estão ali acoplados a ela. Né? Eu faço muito essa distinção sem nenhum tipo de preconceito, apenas uma identificação. Como o jornalista não é ex-jogador, ele é um jornalista. Cada macaco no seu galho, cada um na sua, cada um fazendo o seu e sendo identificado como tal. É como eu vejo. Mas de uma forma ou de outra estão ali no pacote. E aí você assistindo o vídeo, você vai ver que o Rizek ainda tentou argumentar e tudo mais. Aí nós temos que respeitar as opiniões de cada um. Mas o que eu acho que é importante nesse contexto é perceber como a cobrança com o Flamengo ela é maior. Porque se você for ver assim, brilhou bem o Cruzeiro, ganhou bem a segunda divisão, mas é um torneio de um nível muito mais baixo. O Cruzeiro, na Copa do Brasil, caiu para o Fluminense. Ele não se superou ali para eliminar um time de Série A e chegar a fases decisivas. Ficou pelo caminho. O Cruzeiro trabalha numa frequência, trabalhou numa frequência muito mais baixa do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que outros ali que são citados. Quem foi melhor na temporada, o Inter ou o Cruzeiro? Fluminense ou Cruzeiro? Fluminense que eliminou o Cruzeiro. Mas ganhou a Série B. O Inter e o Fluminense foram bem na Série A. Então, isso aí já dá uma discussão. E o caso do Palmeiras, né? O Palmeiras brilhou sem dúvida alguma na temporada, porque ganhou o Brasileirão, ganhou um Campeonato Paulista, ganhou também Recopa Sul-Americana, mas ele não conseguiu realizar seu sonho de ganhar o Mundial de Clubes, ficou ali se defendendo contra o Chelsea ali, valentemente, mas acabou perdendo. Mas é normal. Ok, normal, também acho. Mas, vamos lá. Na Copa do Brasil foi eliminado em casa pelo São Paulo, muita reclamação de arbitragem e tudo, mas foi eliminado em casa pelo São Paulo, e foi eliminado porque no primeiro jogo também perdeu, jogando muito mal no Morumbi. Aquele confronto ele se fez de 2 jogos, não de um jogo só, e depois foi eliminado pelo Atlético Paranaense também em casa. Isso também porque jogou mal em Curitiba e perdeu por 1-0.
Ah, mas teve as expulsões. Sim, teve as expulsões porque elas fazem parte do jogo. Os jogadores acabaram sendo expulsos porque cometeram infrações e foram expulsos. Está no pacote do Palmeiras. Então o Palmeiras brilhou no Brasileiro, mas ele fracassou nos 2 mata-mata. O Flamengo fracassou no Brasileiro, não conseguiu acompanhar o Palmeiras, mas brilhou nos 2 mata-mata. Então é muito complicado você ver um em cima, o outro. Por quê? É uma opinião, tudo bem e tal. Mas aí você percebe como a régua é colocada mais alta com o Flamengo. Como a cobrança é maior para com o Flamengo. Isso aí é muito claro. Isso pode ser até ruim para o torcedor que vê na hora ali. Mas é bom também, por um outro lado, porque realmente coloca o time no chamado outro patamar. Então, a própria análise que é feita num programa de televisão, ela identifica o Flamengo em outro patamar, do patamar mais elevado, no patamar de uma cobrança maior, porque ele tem um elenco mais forte, porque ele pode fazer mais. E aí existem argumentações como jogou mal a final da Libertadores. De fato, jogou muito abaixo, a gente falou sobre isso, isso foi até algo que pesou muito na não continuação do técnico Dorival Júnior no comando da equipe. Mas ganhou, e a Libertadores não se faz só da final, ele teve uma campanha invicta, né? Ele teve grandes jogos, como contra o Vélez, que tinha eliminado o River Plate, que era um time sempre temido, né, do Galhardo, que ele estava lá. O Flamengo, na Copa do Brasil, ele jogou mal contra o Corinthians. De fato, também pesou na questão de Dorival Júnior não ter permanecido nessa situação. Mas vamos lá, o Flamengo disputou outros jogos importantes, eliminou o Atlético com uma grande virada, passou pelo Atlético Paranaense, eliminando lá em Curitiba, eliminou o São Paulo, vencendo os 2 jogos. E enquanto o Corinthians mesmo, no primeiro jogo, foi muito superior. Era para ter vencido. O Cássio foi melhor em campo. Fez uma bela partida, mas não aproveitou nas finalizações as chances criadas. E no jogo de volta, de fato, jogou mal. Também com alguns problemas. Né? Mateuzinho de volante, o Flamengo não tinha volante, contusões, problemas diversos. E aí o Corinthians se lançou ao ataque. Até acho que o Corinthians merecia vencer aquele jogo, como o Flamengo mereceu vencer em São Paulo. Se os 2 times vencessem por 1-0, 2-1, placar diferença de 1 gol, e fosse por uma disputa de pênaltis, como acabou acontecendo, seria até mais compatível com a realidade do que 2 empates, como acabou acontecendo. Então o que nós vimos ali foi um recorte, muitas vezes, é feito desse final que não foi bom, esquecendo todo o resto. Então, numa análise da temporada, eu acho que não tem o menor sentido, mas é só a minha opinião, tá? O Flamengo aparecer abaixo ali do Palmeiras e do Cruzeiro. Essa irritação do torcedor, ela faz sentido, tá? Na minha opinião, embora a gente respeite as opiniões divergentes. Mas note como a cobrança com o Flamengo é maior. Eu falo isso já há algum tempo. O Flamengo é o único time em que você vê cobranças de ter que jogar futebol melhor, ter que jogar futebol mais bonito, ter que jogar isso, aquilo, outro. Não se vê isso dos outros. Isso pode ser bom, porque eu acho que um elenco como o do Flamengo tem que ser, sim, cobrado ao máximo. É bom para o próprio Flamengo, acredito eu. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sempre lembrando os nossos destaques aqui na nossa descrição do vídeo, os links para o canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives, para o clube de membros, é uma maneira de você apoiar o nosso canal, o Uso 360 com canecas, camisetas, produtos do canal e da Live Soft Open, que volta na primeira semana de janeiro, o nosso curso online de jornalismo esportivo para todos os interessados e o blog do Mauro César no All Sport, todos os dias, novos textos sobre futebol. É isso, valeu e saudações!